Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago, Suzete Francisco, São José Almeida. eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público. Passou uma semana e não se chegou a nenhum ponto de equilíbrio quanto à nomeação para os órgãos externos do Parlamento. O problema continua a estar essencialmente na escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Não vamos repetir a discussão da semana passada, mas vamos tentar avaliar uma novidade, que é esta. O Chega decidiu propor o nome do juiz Luís Brites Lameiras para um dos lugares disponíveis. Comece pelo David Santiago. David, o que é que sabemos sobre este juiz proposto pelo Chega? E segunda coisa, é um nome que pode ajudar a desatar o novelo. André Ventura já disse que tinha garantias de haver acordo para o TC, daí a pergunta. Não, as garantias, começando pelo fim, as garantias que, de acordo que do PC que havia, são prévias ao nome que viria a ser indicado pelo Chega. Ou seja, é a ideia de que cabe ao Chega indicar, e nós já falámos disso aqui na semana passada, cabe indicar um juiz. E, portanto, o entendimento do PC, e é isso que está neste momento em cima da mesa. Quanto ao nome propriamente dito, e nós noticiámos isso, não se sabe, ou seja, e eu falo por mim, eu próprio desconhecia, porque não sei quem é o juiz. Daquilo que foi possível perceber, não parece tratar-se de um ultraconservador, é alguém mais da linha conservadora, mas é alguém muito reconhecido, e nós escrevemos isso, um texto no Público, um texto da Mariana Oliveira, em que de facto se salienta que é alguém reconhecido pelos pares, alguém bastante sóbrio, discreto e, portanto, até bastante contrário àquilo que é o perfil espalhafatoso de membros do Chega. E, portanto, nesse sentido, não digo que seja um anti-Chega, mas pelo menos do pouco que se sabe para já, não me parece que vá mimetizar aquilo que é o posicionamento espalhafatoso, muitas vezes até antidemocrático, se quisermos, do Chega no Tribunal Constitucional, mas não consigo, nem vou pôr as mãos no fogo pelo juiz, porque não conheço suficientemente bem a personagem nem o seu percurso para tomar aqui uma posição mais definitiva. Se isto vai ou não ajudar a desenrolar o novelo, eu acho que não ajuda nem desajuda, ou seja, o ponto fulcral aqui está na distribuição de juízes entre o PS, o PSD e o Chega. Neste momento não cabe nenhum ao PS, não cabe nenhum daquilo que é a proposta que está em cima da mesa feita pelo PSD. E nós sabemos também, e já escrevemos isso, e já foi marcada hoje a nova data para as eleições. 16 de Abril? 17, talvez, 17 é meados de Abril, agora não me consigo recordar, mas é em meados de Abril, e portanto aquilo que se sabe é que o PSD vai forçar a votação e portanto aparentemente a questão vai resolver-se aí, isto havendo de facto uma eleição que se concretize, veremos, porque nós já tivemos exemplos no passado de deputados do partido que indicam um determinado nome para um determinado cargo, nem sempre estarem todos alinhados e portanto pode haver aqui, no limite, deputados do PSD a furar, digamos assim, o sentido de voto perspectivável e, portanto, a não garantir os tais 2/3 necessários. Já não houve casos em que isso aconteceu. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez, sim. O voto é secreto, não é? Para quem não... O voto é secreto, o facto do voto ser secreto dá aqui uma maior liberdade, se quisermos, de voto aos deputados. E, portanto, teremos que ver. Mas só indo aqui à questão, digamos assim, ao âmago político da questão, ao substrato da questão, aquilo que nós temos aqui em cima da mesa, aparentemente, e nós também escrevemos sobre isso na sexta-feira, no sábado passado, é de que o entendimento do governo, até na sequência de uma notícia dada pelo Expresso, de que se o PS não tiver direito a indicar um juiz, está disponível ou irá mesmo, digamos assim, rasgar as vestes e quebrar qualquer tipo de diálogo institucional com o governo. Nós depois noticiámos que do lado do governo o entendimento relativamente a esta posição noticiada pelo Expresso por parte do PS é o de que o PS está a fazer uma espécie de chantagem que mostra aqui uma espécie de apego exagerado ao poder e a ideia de que o governo mantém a intenção de continuar a negociar com todos. E isto é entendível a vários níveis. É no sentido amplo da governação, que é aquilo que vem desde o início desta legislatura, a ideia de que, havendo 3 blocos e 2 partidos de oposição muito equilibrados, o PSD não definiria e o governo um parceiro preferencial para a governação, e também a ideia de que nesta negociação em particular quererá distribuir pelos 3. E, portanto, nesse sentido, o entendimento do PSD, e aqui não considerando se é o correto ou não, na minha opinião, mas o entendimento do PSD é o de que, por exemplo, o PS terá direito
à Provedoria de Justiça e o Chega até para sinalizar também no plenário do juízo do Tribunal Constitucional aquilo que é a atual composição do Parlamento, o Chega merece, digamos assim, o direito a indicar um nome. Daquilo que parece, não me parece haver aqui grande margem para o PSD mudar de posição e eu diria, isto aqui especulando no domínio da especulação, admito que possa ter que se votar os juízes do TC à direita, ou seja, incluindo aqui a IEL, que agora até se vai Mas parecendo... é suficiente? Com o Chega é. E, portanto, assim sendo, acho que é o que nós temos aqui em cima da mesa, mas estamos absolutamente no domínio da especulação. Ou seja, não é o juiz, o nome do juiz que o Chega quer indicar que desfaz o novelo, é aparentemente o facto de que o PSD já não quer voltar a adiar a votação e vai forçar a votação É um e, portanto, risco. há um risco, mas há pelo menos aqui uma perspectiva de desfecho que não será favorável para toda a gente, mas há esse cenário em cima da mesa. Suzete, ainda nesta questão, o público noticiou no início da semana que pode haver um quarto juiz em causa, uma vez que o Presidente do Tribunal Constitucional pondera antecipar a saída. Quer explicar-nos um pouco este ponto e o que é que se passou, no fundo? O que se passa é que podemos ter, de facto, uma quarta saída. José João Abrantes, atual Presidente do Tribunal Constitucional, que foi indicado pelo PS e que só terminaria o mandato em 2029, tem mostrado internamente a intenção de sair a muito curto prazo. José João Abrantes foi eleito Presidente do TC em 2023, numa eleição muito difícil que se prolongou por 17 horas. Mais uma. Exato. E foi empossado apenas para completar o mandato que o seu antecessor, o anterior Presidente do TC, João Calpers, deixara a meio. E isto significa que o mandato de Presidente de José João Abrantes está a terminar. E mesmo que o mandato como juiz conselheiro não esteja, só terminaria em 2029, ele quererá sair. Não é uma novidade, já aconteceu antes. A Manuel Costa Andrade também saiu do TC quando completou o mandato de presidente, renunciou ao lugar de juiz, mesmo tendo ainda na altura, tendo o mandato para cumprir como conselheiro. Portanto, há aqui já alguma jurisprudência neste assunto. Agora, a questão que se põe é, o que é que esta saída pode trazer de novo? Bom, ela ainda não se concretizou, não foi formalmente anunciada, portanto, ela não vai pesar nesta eleição que se adivinha, que se mantém na substituição de 3 juízes. Mas é mais um problema para o futuro. Embora confirmando-se aquilo que parecemos estar a caminhar para aí, a indicação de 2 nomes pelo PSD e um pelo Chega, diria que isso torna mais ou menos natural a substituição seguinte, que terá que caber necessariamente ao PS, porque estamos a falar de um juiz indicado pelo PS. Nesta altura, neste grupo de 3, já está a sair um juiz indicado pelo PS, que não vai ser substituído por alguém indicado pelo PS, portanto, havendo um outro, não subsistirão, digo eu, muitas dúvidas sobre a divisão aqui. Agora, eu acho que isso não resolve o problema e não resolve, sobretudo, este problema que está colocado agora. Eu acho que a grande questão aqui, que é uma discussão prévia a tudo o resto, é se há uma maioria política, há uma maioria parlamentar, no momento é uma maioria parlamentar de direita, mas a questão põe-se em abstrato, deve corresponder uma maioria no Tribunal Constitucional. O TC não é um órgão partidário, nem os juízes, e isso tem-se visto em muitas votações ao longo do tempo, votam necessariamente de acordo com a posição dos partidos que os propõem, partidos que os indicaram. Mas como é óbvio, a direita tenderá a escolher juízes mais conservadores, a esquerda menos conservadores. Este equilíbrio depois também tem peso sobre os 3 nomes, que são depois cooptados pelos próprios juízes. E eu acho que uma questão relevante aqui é que o TC é um órgão muito importante nos pesos e contrapesos do regime. Nós temos um processo legislativo que, enfim, começa na Assembleia da República, vai ao Presidente da República e, eventualmente, vai ou não ao TC. Perante maiorias consolidadas de 2/3 no Parlamento, isso retira algum poder ao Presidente da República, na medida em que, em geral, até basta uma maioria simples para reconfirmar diplomas. Com 2/3,
até as reconfirmações por 2/3 ficam asseguradas. Portanto, o Presidente, na verdade, não tem um poder efetivo, portanto, perante maiorias de 2/3. Um poder efetivo de veto. Obviamente que há o simbolismo de um veto político, mas ele é ultrapassável por uma maioria parlamentar de 2/3. E depois, no meio deste processo, pode haver Tribunal Constitucional. Se nós temos o Tribunal Constitucional desequilibrado para um dos lados, e eu volto a dizer que neste momento a questão é que há um bloco à direita, em abstrato o bloco pode ser à esquerda, parece-me que estes pesos e contrapesos do processo legislativo ficam um bocadinho desequilibrados. E nós temos tido um exemplo, enfim, passa a comparação, mas temos tido um exemplo bastante assustador do outro lado do Atlântico, do que é que acontece quando os pesos e contrapesos do regime se desequilibram completamente a favor de um dos lados. Nós já falámos bastante sobre isso na semana passada, sobre esse lado da questão, portanto eu vou mudar de tema e passar para ti. São José, tu escreveste esta semana que o PS vai levar uma série de independentes ao Congresso, entre eles Carlos Tavares, que é ex-CEO do grupo Stellantis, António Costa Silva, que é antigo Ministro da Economia e do Mar, e Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro. Qual é o objetivo desta, enfim, medida? Não é uma medida, mas... O PS tem que fazer uma reconstrução do seu programa eleitoral. Os eixos em que assentava o tipo de proposta social-democrata do PS que vinham de António Guterres, com um centramento do socialismo ao que foi à época o movimento lançado por Blair e por Schroeder, como temporização com alguns princípios liberais. Esse tipo de programa esgotou-se, a que acresce 8 anos de poder de governo do PS. Portanto, o PS está muito exaurido, tem que se reconstruir, nomeadamente no seu programa, e o que o José Luís Carneiro e a sua direção estão a organizar é, portanto, uns debates que se chamam Oficinas do Futuro, ou Oficina do Futuro, que tenta replicar um bocado o diálogo com as personalidades de destaque da sociedade e com organizações da sociedade, da dita sociedade civil, ou seja, com independentes, não militantes do PS, de debates à semelhança do que foi feito por Guterres com os Estados Gerais para uma nova maioria. O modelo não é completamente idêntico, este parece-me um pouco mais alargado e é lançado neste Congresso com a participação de várias pessoas em 6 debates, vários independentes e também, é evidente, deputados e dirigentes e militantes socialistas, decorrem durante o sábado todo, paralelamente ao Congresso. Depois haverá numa segunda fase encontros deste tipo de debates regionais e aqui terminará, em princípio no fim do ano, com um encontro nacional. O que é que eles pretendem? Encontrar soluções para dar respostas às necessidades do país através de propostas alternativas às da AD, que se inseram dentro do que é os princípios da social-democracia e, nesse sentido, estão a receber contributos. No fundo, é uma forma de tentar dinamizar o partido, porque eles terão percebido que não é apenas com o Conselho Estratégico presidido pelo Santos Silva que iam conseguir fazer uma proposta para o país, que os eleitores confiem novamente no PS e, sobretudo, que tem que ser muito apelativa para o eleitorado mais novo, não é? Para as novas gerações, porque o eleitorado do PS tem vindo a ficar cada vez mais envelhecido ao longo dos anos, não é? E, portanto, isso é um outro desafio, dos muitos desafios que o PS vive neste momento. Mas parece um esvaziamento, não é? Pelo menos a mim parece-me que há um esvaziamento do Conselho Estratégico, não é? Parece, veremos. Não, é paralelo, é paralelo. Estratégia. É paralelo. Sim. Aquilo também, não sei se aquilo leva a algum lado, não é? Pronto. E as coisas têm que ser feitas assim, num processo de renovação de um partido. Claro, tem que haver tentativas, se
se concluem que há um erro que não está a funcionar, têm que alterar e partir em frente. Mas fica um não é? bocado a ideia, e a São José falou do Blair, mas há aqui iniciativas que é um bocadinho para inglês ver, não é? Parece-me. Do Blair, não, desculpa lá, eu falei do Blair. Eu sei, eu percebi, por causa Em da relação terceira ao via. Blair, Eu David só queria percebi, fazer eu a percebi. piada para inglês ver. Eu acho é que aqui Não, é tá uma bem, tentativa também de mostrar que conseguem ir além das suas próprias fronteiras Exato. e ainda conseguem ir buscar pessoas, apesar de não estarem no poder. É recuperar uma relação com a sociedade civil que o Guterres conseguiu. Aliás, o Guterres, vocês são muito novos, mas o Guterres, quando a liderança do Guterres, ele transformou profundamente o PS, não só a nível de programa, como a nível da própria direção, como a nível do eleitorado. Sem dúvida, mas entretanto passaram-se quase 30 anos, não é? 20 e muitos passaram anos. 30 anos, E não há 30 uma anos. ideia, não há uma. Mas olha só, vai isto está sempre a aos Estados acontecer. Gerais, não Isto há está a novas acontecer. ideias. Isto está a acontecer em toda a Europa. O Sim, SPD alemão está a fazer a mesmíssima coisa. Conferências e uma conferência para acabar numa conferência nacional. Estás a para fazer aplicar novo receitas programa com eleitoral. 20 e tal anos a uma realidade política que mudou brutalmente. Hoje em dia Claro. as coisas podiam ser feitas de outra forma. Mas ouve lá, mas há muitos anos de poder. Foram 8 anos de poder. E agora estão em terceira força parlamentar. Sim, agora Portanto, isto é a travessia do tudo deserto. equilíbrio. E numa Europa em que todos os partidos sociais-democratas levam na cabeça. E como eu te estava a dizer, o SPD alemão está a fazer a mesmíssima coisa para fazer um novo programa eleitoral. Já começaram as conferências. Que vai terminar também numa conferência nacional. São José, eu não estou a dizer que acho mal, não estava a comentar o método, estava só a dizer que estamos a aplicar uma receita. Estamos e não somos só nós, é o que tu dizes, na Alemanha, noutros países, estamos a aplicar uma receita com mais de 25 anos, não é? Com muitos anos, e que hoje em dia é preciso mesmo pensar fora da caixa também na política, não é? Sim, a política bem, já mas, funciona Sónia, de forma muito diferente. Eles têm que falar com as pessoas. Sim, mas não é pode num ser uma congresso coisa que tu fechada falas no com as partido, pessoas. não é? Não é fechado num... Enfim, É uma das curiosidades, mas isso depois veremos. Mas Sim, como é que vamos ver como é que... Quem é que acompanha o quê, não é? Os Sim. congressistas. É um congresso com poucos congressistas, porque é um congresso com muitos Não, e poucos de que delegados. modo é que isto é falar com a sociedade civil? Tu vais falar com 6 pessoas que estão da sociedade civil. Sim, são os workshops. Mas é preciso mais São que os isso. workshops. Sim, para um partido estar no país e envolvido com a sociedade civil, pronto, tem de ser Vamos ver como é que chegamos ao fim do ano e como é que o PS se reconstrói, que é a grande pergunta. Mas a propósito deste mesmo congresso, Miguel Costa Matos, que é um dos jovens turcos do PS, é uma expressão que se usava antigamente, deu a cara por uma moção setorial na qual pede proximidade, diálogo e novos rostos. Pede também, e não é só ele, não é? São vários, que o PS se afaste da imagem de parceiro do governo. E repete uma frase que é: se pensarmos como a direita pensa, não só acabaremos a governar como a direita, como seguramente deixaremos que esta governe como quer. É preciso acrescentar que Miguel Costa Matos foi coordenador do programa eleitoral de Pedro Nuno Santos. E agora para ti, David, tu dirias que o grande desafio do PS é mesmo este, nos próximos tempos, é saber quando dar a mão ao governo e promover a estabilidade e quando se afastar, gerando instabilidade política? Essa é uma grande dúvida, mas é curioso porque é um Pedro Nunista a citar António Costa, não é? E não deixa a frase de ser, é de António Costa, e não deixa de ser interessante. Mas, de facto, a grande dificuldade de José Luís Carneiro, que tem procurado incessantemente estabelecer-se aqui como parceiro preferencial do governo, sobretudo em áreas, matérias de regime, se quisermos, e tem levado tampa atrás de tampa, ao ponto de já ter avisado que está prestes a perder a paciência e de ter também, segundo o Expresso, de facto, sinalizado aqui que pode romper, sem se perceber quais são as consequências de romper canais de diálogo com o governo da AD, mas de facto no PS cresce esta corrente segundo a qual, eu não sei qual é que é o papel que aqui deve assumir, porque nós percebemos que, digamos assim, o romper de Pedro Nuno Santos relativamente ao primeiro governo de Montenegro e aquele forçar a barra, acreditando que Montenegro estaria fragilizado pelo caso Pinum Viva e que isso levaria novamente o PS ao poder, foi um erro crasso de cálculo e de estratégia de Pedro Nuno Santos, que pagou bem caro por isso com o péssimo resultado que teve.
Se o oposto disso, que seria, obviamente, portanto, e estamos a falar ainda assim de partidos, tanto o Pedro Nuno vendeu mais cara a viabilização do orçamento do que José Luís Carneiro, que, digamos assim, ofereceu de bandeja logo que assumiu a liderança do partido, e eu acho que esse oferecer de bandeja também libertou o governo para, de facto, privilegiar o Chega em certas áreas, porque sabia que tinha ali, portanto, o Chega sabia que podia negociar com o governo certas áreas e o governo que podia negociar com eles essas áreas porque iam ter o orçamento viabilizado pelo PS e ao mesmo tempo o Chega aí podia descolar do governo e portanto José Luís Carneiro aí, no meu entender, cometeu um erro ao dizê-lo de forma tão perentória, sem quaisquer condições. Agora já não o diz em relação ao orçamento e portanto já tenta ganhar aqui alguma autonomia estratégica, se quisermos. Mas, de facto, o que eu estava a dizer há pouco, eu não sei se é o contraponto a essa atitude mais radical, se quisermos, de Pedro Nuno Santos relativamente à governação da AD, se é o caminho ideal para o PS reconquistar a confiança dos portugueses. Uma coisa é inequívoca, todas as sondagens antes das eleições e agora a seguir às eleições mostram que os portugueses não querem eleições, querem estabilidade. E temos agora um Presidente da República que quer que se aproveite essa oportunidade de ouro que, no entender dele, é só haver eleições nacionais em 29. Ora, isso, no meu entender, dá aqui algum espaço para Carneiro tentar afirmar algumas propostas alternativas, descolando progressivamente do governo sem rasgar as vestes, sem ter aqui uma atitude de romper absoluto. E, portanto, a mim parece-me que é esse o caminho. O caminho é, de facto, chegar aos jovens. Para chegar aos jovens não me parece que seja com workshops num congresso com António Costa Silva a citar 1001 autores que os jovens nunca ouviram falar nem irão, provavelmente. Não me parece que seja esse o método. Veremos se é com Santos Silva, alguém que também politicamente tem qualidades, mas que no espaço público não é alguém que cative muito. Parece-me que terão que ter essa estratégia e percebo o que diz essa moção mais crítica da liderança de Carneiro, que é no sentido de vamos, de facto, definir o que é que queremos, porque temos Carneiro a dizer, eu estou a perder a paciência, eu rompo com o governo, mas ao mesmo tempo quero convergir com o governo nas áreas importantes e, portanto, mais vale assumir um discurso coerente e ser coerente com esse discurso. E eu acho que é esse ponto que vai faltando a José Luís Carneiro, que vai titubeando aqui entre ter uma posição de força e tentar ser mais, digamos assim, mais... É aquele ninho do nosso título, não é? Do título, é o do ninho, texto. que puxamos exatamente para título, me pareceu uma ideia mais forte, inclusive, de facto, que está nessa moção. Eu não estou aqui para dar receitas, mas parece-me que José Luís Carneiro tem que se definir primeiro e saber como é que quer, de facto, concretizar a sua estratégia de liderança. E depois ser consequente com isso mesmo, sem zigue-zaguear. E eu acho que esta é uma chamada de atenção, sobretudo de jovens. Há muitos jovens que poderão ser... Eu acho que era o Observador que realçava isso, que tem aqui uma faixa etária que significa que muitos deles poderão estar na linha da frente dos cargos dirigentes do PS dentro de poucos anos. Mas isto, se bem me lembro, vai até o Álvaro Beleza. Portanto, sim, tem o Álvaro Beleza, que é alguém muito próximo de António José Seguro, e portanto, no fundo, é esta ideia de que José Luís Carneiro tem que, de facto, afirmar-se como alternativa, mas se calhar com menos lógica de ameaça e com menos insistência com cartas e com mais propostas concretas que o diferenciem e se tiver que assumir que de facto, ou seja, em relação ao orçamento, eu acho que vai ser a grande prova de fogo de José Luís Carneiro, no meu entender, mais do que estas questões agora do TC, eu acho que vai ser de facto a prova de fogo que é qual é que é a posição que ele assume no TC. Vai exigir contrapartidas que não exigiu agora? Já sabe que pode não haver orçamento, que não há eleições. Eu sem me querer alongar muito, mas só dizer isto. O orçamento é o momento em que José Luís Carneiro também pode usar, e deve, no meu entender, para, se é esta política, ou se são estas políticas que quer afirmar... Para influenciar o poder, tem que influenciar o poder e tem que, digamos assim, fazer publicidade das mesmas, dizer assim, meus amigos,
eu consegui esta e esta proposta no orçamento e, portanto, é por isso que o viabilizo. E não dar as coisas de mão beijada para depois estar a tirar com a outra mão, no fundo dizer, mas agora já não asseguramos e vamos romper o diálogo. Não, é ter uma atitude coerente e deixar-se de ameaças. Basicamente são ameaças vãs, porque não chegam aos eleitores. Os eleitores querem lá saber dessas botadas de eu estou a perder a paciência ou eu estou aquilo. Querem é saber de medidas concretas que digam respeito à vida das pessoas, ou seja, às políticas públicas. E, portanto, o PS tem que apostar nas políticas públicas e conseguir, seja no Parlamento, seja depois no Parlamento, até lá, seja depois no Orçamento, conseguir influenciar a governação. O Presidente da República convocou o seu primeiro Conselho de Estado para o dia 17 de abril. Como tinha prometido durante a campanha, o tema vai ser segurança e defesa. Suzete, aconteceu muita coisa depois da campanha e das eleições, inclusivamente uma guerra, mas a pergunta é se achas que os temas se mantêm adequados. Sim, continuam e continuarão seguramente bastante atuais. A guerra no Médio Oriente só vem dar mais enquadramento e latitude ao tema da segurança e defesa, com as consequências que já está a ter para as pessoas, mesmo na vida diária das pessoas, com o aumento do custo de vida. Portanto, até desse ponto de vista, faz sentido manter a discussão nesse summit. Nós estamos a falar de áreas que nos próximos anos vão representar uma fatia grande de investimento do Estado português. Portanto, será um tema que se vai manter por muito tempo em cima da mesa e com muita centralidade. É curioso, António José Seguro anunciou a data de 17 de abril ontem de manhã, um pouco antes, cerca de uma hora antes, do início da reunião da Conferência de Líderes que no Parlamento ia definir o calendário para a eleição dos membros de órgãos exteriores à Assembleia, nomeadamente o Conselho de Estado, o que me parece que é uma claríssima mensagem dada para o Parlamento de que, enfim, meus senhores, tratem lá disso. Aliás, foi assim que foi interpretado logo, imediatamente. Sim. Diria que este mês de abril vai ser, de alguma forma, a entrada em cena do novo Presidente da República. António José Seguro parece-me estar ali, enfim, estas semanas desde que tomou posse, de alguma forma, a ambientar-se. Não se tem sabido muito de Belém. Hoje houve 18 nomeações para a Presidência da República e, a partir de agora, António José Seguro vai estar vai discursar na próxima semana na Assembleia da República, nos 50 anos da Constituição. Depois disso, a partir de dia 6, vai estar numa presidência aberta na zona centro do país, nas zonas mais afetadas pelas tempestades. Dia 25 volta ao Parlamento para um dos discursos mais marcantes dos chefes de Estado, no 25 de abril. Portanto, acho que este mês vamos perceber o que é que vem de Belém e o que vamos ter sinais do que vai ser esta presidência de António José Seguro. Acrescenta isto que já vem aí uma espécie de teste, entre aspas, ao Presidente da República, que é esta legislação que foi aprovada na semana passada na Assembleia da República, na generalidade ainda sobre identidade de género, que é uma questão muitíssimo divisiva. E vamos ver como é que António José Seguro se posiciona. Vamos ter ali, sobretudo, 16 e 17 de abril, vai ser interessante, porque 16 de abril, supostamente, é a eleição dos cargos. E 17 de abril, é o Conselho de Estado. Pode até puxar ali as orelhas a alguém. E pode até, em última instância, como o David dizia há bocado, não ter novos conselheiros de Estado. Não é impossível que mas isso ele próprio ainda não aconteça. escolheu, ele também ainda não escolheu os seus representantes, os conselheiros que ele quer indicar. Sim, os indicados por ele. Entretanto, como disseste, António José Seguro fez 18 nomeações para a Casa Civil, manteve parte da equipa de Marcelo Rebelo de Sousa. São, sobretudo, nomeações administrativas. Mas, São José, já se pode antecipar alguma coisa ou queres partilhar que expectativas tens em relação à equipa ou de que equipa é que achas que ele precisa, no fundo? Eu tenho alguma expectativa. Primeiro deixa-me dar só uma opinião sobre uma coisa que foi agora mesmo dito pela Suzete. Eu creio que ele ainda não apresentou os seus nomes, que creio que são 5 ou 6, para o Conselho de Estado, que ele está à espera que seja eleito o Conselho de Estado na Assembleia da República, os eleitos pela Assembleia da República, para depois então, creio eu que é isso. Mas agora já não dá, porque eles vão ser eleitos de véspera. Pode, no mesmo dia a seguir, pode ou nessa manhã, e eles estão avisados e comparecem. Isso não há nada que esse calendário é muito apertado, mas pode ser assim.
E eu creio que ele tem estado a tentar respeitar que a Assembleia da República eleja e depois ele então divulga os seus nomes, que eu acredito que já estão convidados e combinados. Sobre as nomeações de hoje, pois as nomeações são administrativas, técnico-jurídicas, e o grosso do que poderá ser a Casa Civil, ou o grosso mais político do que poderá ser a Casa Civil do Presidente da República, ainda é desconhecido, não é? Nós temos tido modelos diferentes. Temos um tradicional com vários assessores por áreas, e o anterior presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, emagreceu muito esse domínio dos conselheiros, adjuntos, assessores, que se chamam assessores, mas, portanto, personalidades com peso político em cada área, com visão política da sociedade e conhecimento técnico das áreas. E, portanto, eu tenho expectativas, não sei, admito que ele até possa... Há 2 nomes que eu penso, que o apoiaram, que eu penso que, na minha perspectiva, ele poderá ir buscar. Isto agora é que não tenho nenhuma informação, mas eu penso que ele terá que ter um assessor política internacional, todos têm, e que ele poderá ir buscar Nuno Severiano Teixeira, o ex-ministro. E penso que há outra pessoa que, sobre um assunto que ele também muito tem valorizado e que aliás está a propor aos partidos, ou vai propor aos partidos que haja um pacto de regime sobre esse assunto, que é a questão da saúde, e eu penso que ele poderá ir buscar uma pessoa que fez parte até da organização, do núcleo mais estreito da organização da sua campanha, que é o Adalberto Campos Fernandes, outro ex-ministro, neste caso da saúde, que não me chocava nada. Penso até que será bastante lógico que assim aconteça. Mas isto para dizer o quê, e calando-me que já vamos longos, o mais interessante, o filé mignon do que vai ser a nova Casa Civil, ainda está para ser conhecido. Muito bem, vamos então agora passar ao nosso momento final público e notório. David, és tu o primeiro. O meu público e notório é a declaração do Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, e nós sabemos o quão o Governo se empenhou em afastar Mário Centeno para ter lá um governador da sua escolha, e foi Santos Pereira, um ex-ministro de Passos Coelho. Mas, de facto, a declaração que ele hoje faz é interessante porque é absolutamente em contramão com aquilo que vai sendo a política do Governo, não diria a política, sobretudo a retórica do Governo relativamente à imigração. Quando, de facto, vem dizer que os portugueses estão cá para trabalhar e que recebem menos que os portugueses. Ora, isto não é novidade nenhuma. Toda a gente está farta de dizer isto. Há dezenas de notícias sobre isto que confirmam isto, que mostram que a contribuição líquida positiva, muito positiva para a segurança social, mas não deixa de ser importante e de salutar, porque mostra também que as instituições têm independência, independentemente de serem, lá está, aqui a propósito também da questão do Tribunal Constitucional, por ser um partido a indicar um determinado nome, não quer dizer que esse nome vá andar a fazer favores ao Governo, e Álvaro Santos Pereira, neste caso, acho que merece esse elogio, porque o que disse é uma coisa básica, digamos assim, porque é básica no sentido de que é comumente aceite, mas que vai em contramão com alguma retórica que vai passando do Governo, mas em particular do Chega, e eu acho que é importante esta mensagem. Suzete. Eu queria falar do caso em torno da deputada Eva Cruzeiro, que este fim de semana deu uma grande confusão, porque o PS votou a favor de um relatório que diz que a deputada incorreu numa violação grave dos deveres dos deputados. Enfim, foi uma grande confusão, continua uma grande confusão, porque agora o PSD e o Chega dizem que o voto não pode ser corrigido, mas eu queria ir ao relatório original, para relembrar que foi uma situação em que o deputado Nuno Melo, do Chega, sempre ele, se virou para a deputada e disse: vai para a tua terra. Filipe Melo, peço desculpa. Sim, Filipe Melo. Vai para a tua terra. Ao que a deputada respondeu: vocês são racistas e xenófobos.
Perante esta troca de palavras, o relatório da Assembleia da República, da Comissão da Transparência, consegue concluir que as declarações de Eva Cruzeiro não preservam a dignidade e a credibilidade do órgão de soberania, a Assembleia da República, que não prestigiam a instituição parlamentar, que afetam o dever de urbanidade e de respeito que é devido entre deputados. Bom, eu diria que o que não contribui absolutamente nada para a dignidade e a credibilidade da Assembleia da República é pôr a par o insulto inequivocamente racista e xenófobo que é vai para a tua terra. Aliás, há um relatório anterior, a de Filipe Melo, que diz, com todas as letras, o próprio relatório da mesma Comissão de Transparência, que isto é um insulto racista e xenófobo, com vai para a tua terra. Não há comparação possível. O deputado, autor do relatório, veio, entretanto, com a polémica no fim de semana, escreveu no X que a bitola dos deveres a que estão sujeitos os deputados foi a mesma e não foi. Não foi, porque estas duas expressões não são minimamente comparáveis. São José, voltas tu. Ora, eu trago o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, que foi acusado pelo Ministério Público, com mais 21 vereadores, técnicos, funcionários da Câmara de Oeiras, de entre 2017 e 2021 ter gasto dos dinheiros da Câmara 150 mil euros para pagar 1.400 almoços, jantares, lanches, refeições. Pois, eu sei que os almoços não são grátis, mas de facto 1.400 almoços e 150 mil euros para gastar em despesas de alimentação durante 4 anos, 5 anos, parece-me um bocado caro demais. Não há almoços grátis, mas estes pareceram bastante caros. Obrigada a todos. Na próxima quinta-feira, antes do fim de semana prolongado da Páscoa, voltamos a juntar-nos aqui. Até lá. Até para a semana. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.